Fala, time! Eric Rocha por aqui da Lunese International para mais um LuneseCast. Tudo bem com vocês? Esse nosso podcast que está realmente diretamente conectado com pessoas que têm vontade, fome de vencer. E hoje estamos aqui nós três, Eric Rocha, diretor de marketing, Atílio De Carlo, nosso diretor de relacionamento. Fala, Atílio, tudo bem? Fala, pessoal, tudo bem? Tranquilo, Atílio, hoje estamos juntos aqui, né? Hoje, não vou nem falar que somos hosts, Nossa, né? Porque todo eu nem estudei o que é isso. LuneseCast a gente começa brincando com somos hosts, mas hoje estamos em 3 hosts aqui num bate-papo, numa conversa também com o nosso vice-presidente, Luciano Albertin. Tudo bem, Lu? Tudo bem, e vocês? E aí, pessoal? Tudo bem? Maravilha, Lu. E realmente o principal objetivo do nosso bate-papo de hoje, nós temos cada um uma experiência diferente, uma experiência de vida diferente, histórias bacanas para compartilhar. E o principal objetivo do LuneseCast é se conectar com as pessoas que fazem parte da nossa equipe, da nossa convivência, de pessoas que estão realmente querendo fazer o negócio acontecer. E eu acredito que, Atílio, com certeza você deve ter algumas histórias inspiradoras, engraçadas, pra gente se conectar com a galera, né? Tem muita coisa pra gente conversar aqui, vai ser bem bacana. Maravilha. E ó, pra gente começar aqui então, tem algumas perguntas que eu quero fazer pra vocês, mas pra gente começar com bate-papo, falando do seguinte, pra gente se conectar e falar do seguinte, ó, cada um de nós tem uma experiência diferente com o esporte, com a família, com o emprego, com o trabalho, como empresário. Realmente temos aprendizados e cada um passa por momentos de maior dificuldade ou de maior aprendizado. E com certeza alguns insights e algumas desses nossos bate-papos vão realmente motivar as pessoas a quererem fazer alguma coisa diferente, vão se conectar, vão inspirar e às vezes até mandar para um amigo falando, ó, você acredita que o diretor ou o vice-presidente lá da Lunese já aprontou uma dessa? Pô, por que não eu também, né? Então pra gente começar, Lu, conta aí pra gente, quando você era mais jovem, você teve uma experiência com tênis, depois que o decorrer do tempo também começou a praticar corrida de rua, não é verdade? Isso aí. Na verdade, eu sempre participei muito de esporte, né? Eu, com criança já, desde pequeno, jogando bola, já joguei vôlei, mas acho assim uma coisa que eu pratiquei, acho que a partir dos meus 12, 13 anos, eu comecei a jogar tênis, né? E aí comecei lá fazendo as aulinhas, aí depois dentro de um clube participar de campeonatos, aí depois na própria cidade o interclubes lá, enfim. E foi muito importante para mim, né? Porque o tênis ele te dá uma disciplina muito grande, né? E não só a disciplina em relação ao próprio esporte em si, como a parte mental, né? Então, porque o tênis, se você por algum momento ali você perder a cabeça, desconcentrar alguma coisa, você acaba perdendo o jogo, né? Você sai fora de si. Então isso para mim foi muito importante. Mas voltando um pouquinho, eu acho que o esporte, para todo mundo, ele é muito importante pelo fato da convivência, de você saber respeitar o próximo, de você estar interagindo com outras pessoas, né? Eu acho que para quem participa, é o primeiro momento ali que você tem realmente de competição na tua vida, né? E desde moleque, você comentou dos 12 anos, você começou a fazer esporte... Não, até antes, né? Jogar bola de rua, de arrancar a tampa do dedão. Ô Lu, tô até rindo aqui que eu lembrei de um caso, você falou de jogar bola e de moleque, não sei se você lembra de uma foto sua com o time do Leão de Limeira, Internacional. Mas o que acontece? Meus primos tinham essa foto, que é um quadro do time do Leão, a Internacional de Limeira, na casa deles, né? Sim. E sempre usaram esse quadro na sala. Então tá meus 2 primos, o Tomate e o Paulinho, nesse quadro, né? Uhum. E até então não conhecia o Luciano. Eu fui conhecer o Luciano na faculdade, né? E um dia, olhando para esse quadro, eu não me vejo o Luciano agachadinho lá de moleque também, do lado dos meus primos. Mascote, entrava de mascote com o time. Caramba, que louco. Porque eu tinha um vizinho meu que ele era o jogador, ele era o zagueiro desse time que foi campeão paulista em 86. E aí, a história é um pouquinho mais longa, que meu pai, quando eu morei em Recife, meu pai, a mulher desse jogador era secretária de um cliente do meu pai. E quando eles vieram, meu pai arrumou o mesmo local que a gente morava. E aí, eu era apaixonado em futebol naquela época. Aí eu participava, ia em treino, entrava de mascote, e aí tem essa foto aí. E esse final de semana meu pai trouxe um jornal para mim que saiu a foto
no Jornal de Limeira. De 1980 e poucos daí? 86. 86. Então vocês já se conheciam por Não, cartaz. a gente não se conhecia, né? Ele até conheceu meus primos, tudo, mas eu só fui conhecer o Luciano na faculdade. Mas eu sempre vi essa foto lá na casa dos meus primos e o Luciano já estava lá nessa foto. E Lu, além do futebol, de toda essa paixão pelo futebol, quando você entrou pro tênis, conta aí, tipo assim, como é que foi uma virada tua pra infância? Porque muitas pessoas às vezes têm um contato com o esporte e falam que foi só decepção, que não valia a pena, que o negócio não é pra frente. Como é que foi o teu contato em relação com o esporte? Fez a diferença na tua infância? Ah, fez muita diferença. Eu acho mais nessa parte aí da disciplina, do controle emocional, isso daí pra mim. Principalmente o tênis trouxe muito isso, né? Que aí depois a gente vai comentar que eu acabei usando muito disso também quando eu comecei a correr, né? Que legal, Lu, que legal. E você praticou tênis desde pequenininho até... Eu comecei acho que com uns 12, 13 anos, comecei a fazer aula. Fiquei muito tempo fazendo aula, só aula. E aí você vai pegando uma idade, acho que com 15, 16 anos, aí eu comecei a participar de torneios assim que tinha no clube, mas era viciado, tipo, ia jogar 3, 4 vezes por semana no clube, passava o sábado, domingo de manhã todo lá batendo bola. Aí cria, né, a turminha ali do tênis ali, aí você fica jogando, né? Em relação até à infância, Atílio, você praticou judô quando você era mais novo? Judô, na verdade, eu acho que eu fiz de tudo, né? Eu lembro que a minha mãe falava assim no começo, Atílio, você precisa definir o que você quer. De início colocou eu na natação, depois eu acho que foi futebol, né? E aí, quando colocou no judô, acho que eu me encontrei, né? Porque ela falou você gostava de derrubar os outros. Ela falou assim, você precisa gastar essa energia que você tem. Que você tem a energia acumulada aí, vamos achar alguma forma. E quando eu entrei no judô, claro que quando você entra, é aquele aprendizado de você entender o que é competir, o que é ganhar uma medalhinha. Eu lembro até hoje, a primeira competição que eu fui, eu devia ter 8 anos, né? Eu não ganhei nenhuma luta e ganhei uma medalha. Aquilo pra mim foi fantástico. Falei, pô, não ganhei nada, mas ganhei uma medalha. Eu tava tão feliz que eu perdi de 2 caras, 2 crianças, né? Perdi de 2 crianças, mas só do fato de ter... Eu tenho aquela medalha até hoje, honra ao mérito, me inscrito, né? Mas aquilo lá já dava uma energia tão boa, do tipo... Eu ganhei uma medalha e apanhei, né? E se eu bater? E se eu conseguir vencer o oponente? O que será que acontece? E se eu ganhar das pessoas? O que será que eu ganho a mais com isso? Então aí você já começa a falar, por mais que eu tenha perdido, eu ganhei alguma coisa. Acho que na infância é uma medalha, né? Hoje a gente começa a entender que além da medalha, é aquele momento, aquela experiência que foi... que eu acabei ganhando ali, entendeu? Hoje a gente começa, eu consigo ter essa consciência, mas antes era um objeto que fez valer a pena eu continuar a estar indo nas outras competições, mesmo eu tendo perdido. Não, com certeza. E é um aprendizado, né? é uma revitalização, porque você vai para um negócio desse, você treina, você faz lá o esporte, pratica um monte de coisa, chega na hora do vamos ver. E aí toma porrada. Toma porrada no judô, né? Porque o judô tá muito conectado com disciplina, com aprendizado, com respeito ao próximo. A gente fala porrada, né? Mas o judô não é porrada. O judô é golpes, né? É finalização, é um negócio... Técnica, né? Muita técnica, muito ético. Então ele ensina muito também, entendeu? Ao ponto de você ganhar uma medalha sem ter ganhado de ninguém. Eu acho que o judô já traz isso para a criança desde o início, tipo, olha, você não perdeu, mas você competiu, tá aqui, valeu a pena, você ganhou. Caramba, que legal. E nós estamos falando de 2 esportes individuais. Eu pratiquei natação, também é um esporte individual. Algum de nós na infância, eu nunca fiz parte de nenhum time de esporte coletivo. Você nunca fez parte de nenhum time de esporte coletivo, alguma coletivo também? Sim, futebol, basquete também. Não, foi o que eu falei, eu fiz de tudo, né? Fiz futebol, fiz basquete, né? Tudo que tinha esporte, eu acho que eu fazia... E eu acho que o que eu queria mais era estar no meio da turma, entendeu? Eu queria achar a minha tribo, né? Então eu tinha a tribo do futebol, tinha a tribo do basquete e tinha do judô, que eu mais me identifiquei. E aí você pega, por exemplo, desde moleque, né? Quando eu lembro, tem uma história... Você já ouviu falar do Gustavo Borges? Sim. O Gustavo Borges, antigamente, ele tinha uma competição que chamava Troféu Gustavo Borges.
E ele tinha uma competição, acho que vocês já tiveram também contatos com atletas da área e tudo mais, principalmente até do judô, já conheço algumas histórias tuas. Depois até compartilha com a gente. Não vou, não. Boas. Não vai compartilhar, não? E aí tem uma história muito bacana que eu tinha 10 anos. Tinha 10 anos, era o segundo troféu Gustavo Borges, e na época o Gustavo Borges fazia as competições regionais. E aí você tinha as competições regionais, se classificava, batia lá, ou se você ganhava, colocava o recorde, tinha algumas coisas, colocava o teu nome na revistinha. E aí depois tinha uma etapa final. E aí na etapa final, você tinha sempre o encontro dos vencedores de todas as etapas, e eu participava na natação na época, e chegava assim, vamos para a etapa final do troféu Gustavo Borges. Então teve etapa final em Rio Preto, teve etapa final em São Paulo, em Campinas. E o mais legal do troféu Gustavo Borges, então além do aprendizado da medalha, são as experiências. Eu chegava na final do troféu Gustavo Borges, o patrocinador era Neston. Aí você chegava, tinha Neston à vontade pra você fazer o negócio. Então, quando que você ia, com 10, 11 anos, ter à vontade uma coisa que você gosta pra caramba? Então, o esporte é uma coisa assim, te falando, lógico, tem momentos de aprendizado, você ganha uma medalha mesmo apanhando, digamos assim, mesmo passando por alguma coisa, mas quando em criança, eu lembro de ter grandes experiências, né, na natação, graças a Deus, desde molequinho, fazendo a atividade ali, perdendo bastante, aprendendo muita coisa, treinando pra caramba, mas entendendo que tem experiências que a gente acaba tendo junto com o esporte que não tem dinheiro que pague. Sim. Você não consegue proporcionar, hoje para um filho, vamos imaginar, hoje para um sobrinho, um amigo que está próximo, alguém que você tem convivência, que você não consegue comprar essa experiência. E você teve várias experiências interessantes, inclusive. Sim, não, e eu vou falar um pouco de você agora. Agora você partiu um pouco para natação, né? É bom que todo mundo saiba que quando a gente comenta, da época de faculdade, eu fiz faculdade com o Luciano, o Eric eu conheço desde pequeno, o Marcelo há muito tempo, o Fábio há muito tempo. Sim. Então, esse pessoal da Lunese se juntou, não foi da noite pro dia. São pessoas que se conhecem há muito tempo e se conectaram para fazer algo surpreendente aí pro mercado. Então, quando a gente fala do passado, porque a gente já se conhece há muito tempo. Sim. Eu lembro até hoje, um dia que eu cheguei na academia, com o pai do Eric tem academia, e falou assim, Atílio, eu tô fudido, cara, não sei por quê. Teve um moleque que bateu no Eric. Eu falei, como assim? Não, um moleque bateu na escola no Eric, e o Eric era mirradinho, era magrelinho, né? Outras épocas. E aí ele... Comia menos. Aí ele falou assim, claro que seu pai não fez com esse objetivo de você dar um troco no moleque, mas ele falou assim, eu vou fazer esse moleque ficar forte. Ele vai ver a partir de agora, eu vou começar a treinar ele para nadar, vou dar umas vitaminas para esse moleque. E o Eric se transformou num monstro ao ponto que foi... natação pra tudo quanto é lugar. E foi para os Estados Unidos, né, Eric? Sim, sim. Foi uma experiência muito boa. Falando assim, de natação, até das experiências de mais jovem, na época, eu comecei a nadar realmente por causa disso. Né? Meus pais têm uma história muito bacana no esporte. Minha mãe, campeã sul-americana de atletismo. Meu pai teve grandes experiências também com natação, desde campeão de Jogos Abertos, campeões nacionais. Teve competições internacionais, inclusive. E aí sempre foram me levando pro caminho do esporte. E essa questão que eu tava até comentando de experiências diferentes, quando a gente fala, teve o campeonato Gustavo Borges, o troféu Gustavo Borges, até quem estiver assistindo aí se treinava na época, na década de 90. Nossa foi senhora, tempo pra caramba, hein? No caso, o ano de 2000, 2001 também teve bastante competição. E aí você começa a aprender que realmente, tipo, poxa, a questão do competir é fundamental, só que você tem todo um preparo pra fazer. Não adianta nada você entender que você vai chegar numa competição e falar o seguinte, não, dessa vez eu quero ganhar. Não, dessa vez eu quero fazer o melhor tempo da minha vida. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver um processo de disciplina para fazer todos os treinamentos e a partir daí estar preparado e confiante para realmente entregar o teu melhor numa competição. Porque, por exemplo, desde os meus 10, 11 anos, você ia para uma competição dentro do mês de abril, por exemplo. Você tinha feito toda uma preparação no mês de janeiro, fevereiro, março, um descanso que a gente chamava de polimento no mês de abril e chegava lá e botava o negócio para arregaçar. Aí você tinha o segundo trimestre ali, o segundo quadrimestre, por exemplo, fazia toda uma preparação, um preparo para chegar para uma competição e fazer o negócio acontecer. E desde moleque, meu pai me colocando no esporte para aprender, para fazer um monte de coisa, a gente teve várias oportunidades. Falando da natação, você lembra daquela história de quando eu fui para uns Jogos Abertos e foram me chamar para eu competir? Cara, Lu, lembro dessa história. Não, essa não. Não, essa história é muito boa. Eu fui chamado para competir, estava nos Jogos Abertos, tinha ficado 6 meses nos Estados Unidos e quando você começa a viver do esporte, você começa a mentalizar muitas coisas, você começa a viver aquilo ali, né? E eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos pensando na faculdade, que eu ia fazer lá, fazendo tudo mais, só que pensando numa prova que eu ia ter em novembro daquele ano.
E entrei lá em janeiro e você ficava. Aí chegava, batia a mão na parede e visualizava. Eu sabia em qual piscina que ia acontecer a competição, o placar com o resultado do outro lado. E treinava e visualizava o resultado do placar do outro lado. Chegou no dia da competição, o pessoal lá pega a ficha e vai chamando. Ó, série 1, série 2, 8ª série. Chamou 9ª série. De repente chamou todo mundo e não tinha me chamado. Eu falei, ué... Cara, ou você não escutou? Meu, na minha opinião, eu não escutei. Eu tava balizado. E eu não escutei. E todo mundo nadou. O negócio aconteceu, a competição acabou. Até se você puder colocar uma foto aí. Produção, por favor. Tem uma foto, tem 2 caras no pódio. Então com a medalha no pescoço. Não, é do lado, é do lado. Essa daí. Essa foto aí, ó, é dessa competição. Olha. E aí o que acontece? O terceiro lugar não foi nem receber medalha. Eu lembro que no dia, o Marcos Macedo... O cara foi campeão em tudo quanto é lado, tudo quanto é competição internacional. E na época, todo mundo nadou. Esse cara aqui era de Santos, a competição era em Santos, Walter Lessa, Walter, charado meu pai. E na hora que acabou, eu falei assim, cheguei pro juiz e falei, meu irmão, eu preciso nadar. Não, mas já acabou, já todo mundo nadou. Eu falei, não, mas eles estão lá na baliza. E eu lembro que você tinha treinado pra caramba. Eu treinei, eu vou derrubar o copo d'água aí não. E aí tinha treinado pra caramba, eu falei, não, mas ô juiz, eu preciso nadar, cara, não tem cabimento. Ele falou, não, mas você perdeu. Eu falei, não, me coloca sozinho depois de todo mundo, não me interessa. Falou, não, mas não tem como. Eu falei, tem como sim. Aí foram lá e me colocaram, com dó, o menino vai... Para nadar sozinho. Para nadar sozinho. Na piscina inteira. Tipo assim, deixa o menino lá e acabou. Então, beleza, aí nadou todas as 9 séries, acabou, bateu a mão na parede, Walter Lessa comemorando que tinha ganho a competição. Jogos abertos em Santos, na casa dele, era tipo assim, muito tradicional, até hoje, muito tradicional, jogos abertos pro interior. E aí falei, beleza, né? Subi na baliza, não tinha ninguém do lado, o meu técnico, o time não tava entendendo nada, o que você tá nadando sozinho? Nadei e ganhei a prova. Na hora que eu cheguei e ganhei a prova, o cara tava dando entrevista pra TV da cidade e falando, não, peraí, eu acho que eu não adianta mais fazer entrevista, eu perdi a prova, fiquei com o 2º lugar. E foi muito legal essa história, porque, tipo assim, gerou um baita de um aprendizado pra mim até hoje em vida, de que eu acredito, cara, na época, meio bunda mole, bem bunda mole, por sinal, se eu tivesse nadado com um monte de gente de volta, eu ia ter... Eu ia perguntar isso agora. Cara, você acredita que se você tivesse nadado com o pessoal, você teria ganho? Teve um monte de amigo meu que virou Fernando Ernesto, hoje é treinador mental, Escambau 4, na época eu treinava, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, treinava antes com o Joel Jota, com o Márcio Latufo, a galera lá de Santos, Ana Marcela foi campeã olímpica, agora treinava junto comigo ali. E na época, o pessoal chegou e falou assim, Eric, se tivesse na raia normal, na série normal, você tinha perdido, né? Você tá vendo como é que é a cabeça? Treinava pra caramba, fazia um monte de coisa, aí chegava na hora do vamos ver e falava, ô, que história é essa? Tremia na baliza, não conseguia, e foi um baita do aprendizado. Esse dia foi um aprendizado tão grande pra minha vida, que quantas coisas a gente acaba não fazendo, entregando a melhor qualidade possível por medo, por não estar entendendo o que o outro tá pensando da gente, por não entender realmente o nosso potencial, entregar o melhor. E aí você entrega lá 80%, 75% e tanto faz e não faz o teu melhor. Às vezes as pessoas estão te assistindo e você fica com vergonhinha ou não faz o melhor possível. Ou às vezes as pessoas não estão olhando, né? Porque até o princípio da ética é o seguinte, é fazer o que tem que ser feito mesmo quando as pessoas não estão te vendo. E aí, esse foi uma virada de vida pra mim, cara, muito grande. E eu nunca mais vou esquecer de que muitas vezes você está no momento do vamos ver, você treme na base e perde uma baita de uma oportunidade. E esse ensinamento eu guardo pra vida toda, cara. Que tipo assim, não interessa o que tá acontecendo, você tem que ir lá e fazer o teu melhor, entregar o teu melhor e colocar o teu nome na história pra não falar nenhum palavrão aqui, né? E que se exploda. Sim. E que se exploda e fazer o melhor. E você teve momentos aí no esporte, cara? Sim. Não, até você falando aí, eu acabei de lembrar. Eu sempre fui gordinho. E na corrida, eu sempre fui acima do peso de qualquer um que corria comigo. Eu falei assim, mas você tá correndo tão bem. Você toma cerveja quase todos os dias. Aí eu comecei a tentar analisar o porquê que eu estava correndo tão bem. E eu descobri que era a minha cabeça que era boa. Legal. Minha cabeça estava boa ao ponto que eu comecei a considerar que 70% da minha corrida era voltada pela minha força de vontade, a vontade que eu tinha de bater os meus tempos, de bater as minhas quilometragens. Aí, ó. De cara, ó, nem precisei pedir, ele já coloca... E era assim mesmo, Lu? Nesse naipe? Era isso aí. Primeira corrida e primeira maratona. Dá uma olhada, gente. Caramba, essa é a diferença. Hein? Quanto tempo deu da primeira corrida, primeira maratona? Acho que deu uns 5 anos, tá? Uns 5 anos de uma para outra. Não, como é que era a tua qualidade de vida nessa tua primeira corrida, meu amigo? Pra você ter uma ideia, dá uma olhada. Eu devia estar pesando aqui nessa primeira corrida
uns 103 quilos. Não, Tá? já dá uma conectada no microfone pro pessoal te ouvir, ó. Uns 103 quilos. Mas pra você ter uma ideia, com 103 quilos, eu tava lá, botando o tênis e indo pro asfalto. E depois de 5 anos, ó. E apertadinha, agarradinha a camiseta, né? Era o que servia na época, né? O problema não era a camiseta, era o manequim. O problema era moleque, tá certo. E aí foi minha primeira maratona, que foi a Maratona do Rio de Janeiro, cara. Que depois que eu fiz essa, eu falei assim, eu nunca mais vou deixar de fazer pelo menos uma maratona por ano, porque a qualidade de vida que você tem, o aprendizado que a maratona traz, não só no dia da maratona, mas todo o treino que você vive, entendeu? Porque o problema no dia da maratona é 42 quilômetros, mas você passou ali 4, 5, 6 meses treinando para esse único dia. Eu acho que isso é para natação. É a mesma coisa. Para natação também, entendeu? Não, para todos os esportes. Você também correu, né, Lu, durante um bom tempo. Corri. Eu também fiz uma maratona só. E eu me lembro que eu comecei o meu treino de maratona na semana, que tem um planejamento, né? Tem uma planilha para você seguir. Eu comecei uma semana antes da semana do Natal. Aí você chegava para todo mundo, né? Quem não é do meio, falava, você está ficando louco. Você vai começar a fazer uma planilha, começa dia 1º de janeiro, vai começar antes do Natal, aí tem festa, tem não sei... Falei, não, vou fazer e vou fazer certinho. E realmente segui o planejamento da... Pô, sabe aqui na mesa, fiz uma maratona, velho? Eu vou contar a história do Luciano. O Luciano corria na faixa de 10, 12 quilômetros, né? Legal. Aí o dia que eu me inscrevi para a primeira meia maratona, que foi do Rio, meia maratona, para quem não sabe, é 21 quilômetros, falei, Luciano, vamos? Ele falou, não dou conta, Tílio. Coloca uma foto aí do Lu, produção, por favor. Ele falou, eu não dou conta. Olha lá, ó. Essa aí foi na maratona? Não, essa foi a primeira meia maratona que eu fiz. Então foi bem nessa. Ele falou assim, Tílio, eu não dou conta de fazer. O que eu fiz? Eu fui lá, comprei a passagem aérea, falei assim, presente para você, se vira para você treinar, para você ir lá. E aí? Legal. Não foi? Foi lá e fez, né, Lu? Foi lá e fez. E foi mesmo. Quando eu comecei, o objetivo também era correr, perder peso, enfim, dar uma emagrecida, né? Aí você começa, aí você vai colocando, né, os mini objetivos, né? Tipo, eu quero atingir os primeiros 5 quilômetros. Legal. Aí você vai, chega no 5. Aí você vai vendo que o 5 para você já está fazendo tranquilo. Aí, né, você está vendo na tua turma ali que tem gente correndo 10. Fala, pô, tentar 10. Aí você vai... Então, acho que é muito importante você criando esses mini objetivos, mas eu nunca tinha me passado pela cabeça de fazer uma meia maratona, quanto mais uma maratona. Maratona, nunca. Mas foi, eu acho que eu participei de 3 ou 4 meia maratonas, aí o bichinho picou, né? Falou, vamos tentar. Que legal. E aí colocou todo o planejamento, fiz o planejamento, aí foi o treino para maratona. E não é da noite pro dia, né, Lu? Não. Então, eu comecei esse treino meu uma semana antes. Isso aí. Isso aí era da época de criança, que eu jogava bola. É essa cara que tinha lá na foto dos meus primos. Aí eu devia ter uns 7, 8 anos aí. O pessoal já chamava você de gordinho nessa época, né? Sempre, né? Que legal. E Lu, daí no caso você ficou mais de ano, né? No caso, junto com a corrida, praticou toda a atividade, fez a maratona e realmente essa sensação gerou algum desbloqueio de vida, digamos assim? Porque, no começo você não imaginava que você ia correr 5 km. Eu acho que nem o Atílio falou, acho que a maratona, 70% dela é cabeça, né? É mental. Não só a maratona, a própria meia maratona também não é fácil. Você pegar e falar assim, correr 21 quilômetros. Então, ela te dá muito ensinamento em relação a isso, né? Porque começa a doer, daqui a pouco aparece uma bolha no pé, começa a incomodar. Eu mesmo, na minha maratona, todos os treinos que eu fiz, eu nunca tive nenhuma cãibra. E olha que o clima aqui em Rio Preto é seco, é calor. E eu fui fazer a minha maratona, eu fui fazer no Chile, numa época que ia correr com 10, 8 graus. Falei, perto de Rio Preto, né? Tá lindo. Tá lindo. E aí eu fiz, quando deu 32, 33 quilômetros, eu comecei a ter cãibra. E aí vem o diabinho, né? Para, não sei o que tem. O que você tá fazendo aqui? Você tá doendo e repuxando tudo e vai...
Não preciso disso. Aí você fala assim, putz, cara, eu treinei todo esse tempo pra quê, né? E aí vai o mental, né? Você fala, não, eu vou terminar, nem que for andando, mas eu vou terminar. E aí eu consegui completar a prova, não cheguei no tempo que eu tinha previsto, né? Porque você queira ou não queira, pelos treinos que você vai fazendo, você vai colocando meta. Por mais que você não tenha feito nenhuma vez, você fala, não, eu vou chegar lá, eu vou conseguir fazer tal tempo. Top. Mas aí, tanto é que eu passei a linha de chegada, eu já comecei a pensar na próxima. Eu falei assim, não. E eu tinha prometido para mim mesmo, que eu falei, nunca mais eu faço na minha vida. Porque o treino para maratona ela é muito pesado, né? Ela é muito desgastante. Né? Tem ali um período ali de 45 dias ali que você fica... Pra você ter uma ideia, eu só tinha o domingo de descanso. Todos os outros dias tinha uma atividade, tinha a planilha lá para seguir. E eu falava, não vou fazer, eu vou fazer a prova, mas na hora que eu passei a linha, que eu vi que eu não fiz no tempo, eu falei assim, não, eu vou voltar, vou fazer outra. Caramba, Luiz, você estava comentando sobre os mini objetivos, aí também vem aquela questão das pequenas vitórias, né? Das vitórias diárias. Pô, teve um negócio que você falava, nunca mais eu vou fazer isso aqui. Durante a jornada, você estava sentindo uma dor do caramba, você não estava se sentindo bem, não estava confortável, você estava se questionando, pra que eu tô fazendo isso? E na hora que você conquistou, mesmo não feliz assim com o resultado, mas feliz de ter completado, você falou, eu quero fazer de novo, cara. E sem medir consequência de tudo aquilo que você tem que fazer. Cara, olha o poder da questão, imagina só, e hoje, no teu dia a dia, além da corrida, com certeza a gente passa isso no dia a dia, não é verdade? Total, todo dia. Acho que a gente passa isso, a nossa vida, acho que a partir do momento que você pega ali os teus 15, 16 anos, que você, vamos falar assim, você sai de criança e passa para adolescente, e cada vez mais você vai criando responsabilidades, né? E dentro dessas responsabilidades... Você, todo dia, a vida não vai ser aquele mar de rosas, né? Vai ser só coisa bonita, só coisa gostosa. Acho que, na verdade, a gente vai ter mais momentos ruins e difíceis, né? Para você estar ali escalando uma montanha, do que aquele momento que você fala assim, puxa, que gostoso. Só que a jornada vale muito a pena, né? Tudo isso que você passa, você fala assim, puta, que gostoso, eu consegui. E esses mini objetivos são para o objetivo maior, né? Então, para você ir trilhando ali pequenas conquistas para você falar assim, pô, legal, tô conseguindo evoluir. Pô, que show, cara. Legal. Que show. E aí, Atilhão, você tem umas histórias de corrida também interessante, né? Teve corrida que você treinou com camiseta congelada. Teve corrida que você treinou com caneleira subindo escada. Não, essa máscara de hipoxia, né? Pra você não conseguir respirar. Um amigo louco meu. Depois a gente comenta essa. Olha as fotos do Atilhão correndo, meu Deus. Depois eu falo dessa corrida aí, mas volta na outra lá. Essa daí? Como é que funcionava essa corrida? É o Cruz de Los Andes. Isso aí, o que aconteceu? Um amigo meu, amigaço, o Sérgio Ramin, pegou e virou, Atílio. Isso foi no dia do meu casamento, eu casando na festa, todo mundo na festa. Amigaço, então. Amigaço. No meio da festa, falou, Atílio, tem uma corrida que a gente precisa ir. Eu sei que no dia da festa todo mundo tinha bebido, uns 10 confirmaram que ia, né? No decorrer do tempo, só sobrou eu e ele. Ele já tinha ido para essa corrida, que é uma corrida de 100 quilômetros, tá? 100 quilômetros. De 3 dias, tá? Na Patagônia. Então você tinha que pegar... Pra você ter uma ideia, teve um percurso que teve 4 quilômetros que você tinha que correr com a canela até na água de degelo, né? Pra você ter uma ideia que delícia que foi a enrascada que ele me enfiou. Mas ele já tinha ido uns anos antes com outro parceiro. Né? A corrida era considerada como uma corrida de dupla. E esse parceiro dele desistiu. E ele ficou com isso na cabeça. Como eu conheço o Sérgio, é um cara que tem um mindset ferrado. Tudo que ele põe na cabeça, ele é bom. Ele se torna bom. Inclusive, ele é um puta de um profissional. Todo mundo fala que na classe dele não tinha igual. Depois, quando ele começou a correr, não tinha igual ele. E agora ele está jogando golfe. Aí, Tiger Woods... Segura. Não, ele tá... Enquanto ele não se tornar o melhor que tiver, ele não vai parar. Mas isso foi bom, que eu aprendi uma pessoa mais velha, um amigo mais velho que eu, acho que tem 20 anos mais velho que eu, mas me ensinou muita coisa. Aí ele me enfiou nessa corrida aí de 100 km, que você tinha que dormir nas montanhas, em barraquinha. A gente dormia na mesma barraquinha. E depois de 3 dias conseguimos concluir essa prova, mas pensa... uma experiência de vida também gigante, né?
Quem já fez essa prova, tem muita gente que já fez ela, né? Mas para fazer ela tem que ter também um treinamento absurdo. Deu quase um ano aí de distância da inscrição até a data da prova? Foi quase um ano. E foi bem o que você falou, na época treinava com camisa gelada. Colocava a camiseta no freezer. Aí você tirava a camiseta do freezer. Eu não vou nem contar a ideia de quem que foi. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Colocava máscara para respirar com mais dificuldade, para na hora que chegar na montanha conseguir ter uma... Corria na esteira inclinada. Mas tudo para quê? Para conseguir chegar aí e fazer uma boa corrida. Falar que eu fiz uma boa corrida, não. O objetivo aí era chegar no final e pronto. Põe uma outra foto que tô eu e o Sérgio chegando, concluindo. Isso aí é depois de 3 dias. Essa aí. Depois de 3 dias de corrida, só com essa mochilinha nas costas. Olha, eu tava até vendo aqui que a tela tava maior, carrapicho na calça. Olha o tênis como é que tava. Arregaçado. A gente não via a hora de tomar um banho quente. Entendeu? Mas a satisfação de ter chegado no final de uma corrida dessa e pegar o troféu que a gente fala que é uma medalha, que eu fiz questão de colocar num quadro, e poder contar essa história, por exemplo, hoje eu estou contando num podcast. Essa história eu conto sentado no boteco com os amigos, mas poder eternizar esse momento aí foi fantástico, ó. Os dois chegando juntos. E isso que esse senhor aí é 20 anos mais velho que eu. Hoje ele está com 62 anos. Você chamar o Sérgio de senhor é não, também, eu tô né? falando para um cara fazer uma corrida dessa, se a gente chegar na idade desse cara com Sérgio é exemplo, hein? Grande empresário, médico, fantástico. Com essa disposição que ele tem, cara, nossa, tô satisfeito, entendeu? Que legal. E olha só, você imagina a preparação para uma corrida de 100 km, a jornada da corrida de 100 km, guardar isso no momento, é aquela questão. Hoje, Sim. Muitas pessoas estão nos assistindo e pensando o seguinte, para que eu vou realmente decidir me cuidar mais? Para que eu vou decidir mudar de vida? Para que eu vou decidir, por exemplo, mergulhar de cabeça no novo negócio, se tá quentinho aqui, tá confortável? Para que eu vou colocar a camiseta congelando? Não, e quem vê a gente se dando bem na Lunese, vê nas outras empresas que a gente tem, acha que foi dar água pro vinho. Não, teve treinamento. Tá? Teve superação, teve erros que a gente aprendeu para poder chegar nesse momento que está aqui nessa grande empresa, entendeu? E isso é igual a corrida, teve treinamento. Quantas vezes eu caí num treino, levantei e fui para chegar aí e concluir? Na nossa vida profissional foi igual. Quantas vezes deu errado para poder dar certo, né? Sim. Não, isso é verdade. Em relação, além dessa corrida, tem uma outra foto engraçada tua aqui que você está quase voando. Essa é legal. Põe ela aí, fazendo um favor. Todas são engraçadas, né? Não, volta só pra fazer um comentário aqui. Pra quem não conheceu, a Tília aqui, ó. Caramba! Com muito cabelo. Pra quem falava, ó, a Tília só jogou futebol e judô, ó, tem essa de basquete. Cheio de cabelo aqui, isso aqui, rapaz. Isso aí era a seleção internacional do Senai lá de Limeira, né? Maravilha. É legal pra caramba. E aquela foto sua quase voando, cadê? Vai produção, lá. É aquela de camiseta verde, engraçadinha. Ah lá, ó. Essa aí mesmo. O que aconteceu O cara pegou na hora certa essa foto. Pra eu dar esse pique pra estar desse jeito, com certeza era uma prova mais curta, né? No final de uma prova longa, você não consegue dar um arranque desse nem a pau. Eu tava quase chegando, eu acho que faltavam uns 500 metros. Eu passei um rapaz porque eu tava mais rápido que ele, né? E eu percebi que ele ficou bravo e correu e me passou, né? E até me bateu com o ombro. Eu falei, uai. Eu continuei no meu ritmo. Logo eu que luto judô, amigo. E passei ele de novo, mas porque eu estava no meu ritmo. Eu percebi que ele estava competindo comigo, mas eu não estava com ele, né? Aí eu falei, filho de uma mãe. Vai ver só. Aí eu fui atrás dele, até faltar assim uns 15 metros para chegada. Na hora que faltou esses 15 metros, que eu falei assim, eu saí para a direita e passei. Porque eu falei, olha, não vai ter como passar mais depois, porque já vai ter acabado a prova. E foi bem nesse momento que o fotógrafo pegou a foto. E você passou mesmo. Eu falei, eu vou deixar para passar na hora que estiver acabando. Porque na hora que ele pensar em me passar, acabou a prova. Inclusive, eu fui dar a mão para ele, ele não me deu, não. Não te cumprimentou depois? Não. Coitado, cara. Não, mas e aí pegaram, esse jeito, até um jeito errado de correr, mas faltavam uns 15 metros só. Você sai não tinha igual problema, pega-pega, né? No colégio. Vai, sai correndo, 1, 2, 3.
Mas pensa uma foto que fizeram figurinha e colocaram pra lá e pra cá. Foi essa foto aí, eu gosto dela. Não, mas é do sprint final, pô. Do Você sprint usou final, aquele pô. momento ali e eternizou ele. Aí, Pô, ó. que legal. Mas mano. falaram do meu bico, falaram que eu tava voando, mas tá bom. E falando do esporte, ele gera também... É igual aquela questão. Hoje você estava comentando e fazendo uma conexão do esporte com o nosso negócio. E o esporte, ele realmente proporciona experiências que a gente vai guardar pro resto da vida. E hoje tem muitas pessoas que às vezes acabam se limitando, que não conseguem, por exemplo... mas eu estou no trabalho que eu tenho hoje, eu tenho a renda mensal que eu tenho hoje, porque isso aqui eu vou ter pro resto da minha vida, porque eu tô destinado a isso daqui. E muitas vezes o esporte, ele te abre as portas para você começar a romper esses limites. Para você romper... Olha só que legal, você tava numa corrida, num aprendizado, você que provavelmente era alguma corrida dentro do shopping, tava chegando de alguma corrida aqui na cidade, e você teve um baita de um aprendizado, estrategicamente se posicionou e foi lá e fez o negócio acontecer. Se produção, se puder até colocar, tem uma outra foto que eu tinha liberado ali, uma outra foto minha, que eu tô junto com um nadador americano, o Ryan Lott. Cara, esse Ryan Lott, lembra que um nadador foi pego na Olimpíada aqui do Rio e deu o que falar? Você falou o nome, eu falei, não é estranho esse nome. Esse cara aqui, Ryan Lott, aí até no caso o RR aí na camiseta dele, esse aí foi um período que eu tava treinando nos Estados Unidos, a gente tava num GP, no Grand Prix, lá no Missouri. Mas tava gelado, moço, cheio de neve. E aí tinha várias pessoas famosas, tinha Kozuki Kitajima, era recordista mundial do 100 peito, Ryan Lott, esse cara aqui no Rio ele ficou famoso, ele saiu ele foi até banido durante uma época na realidade ele foi banido da Olimpíada mesmo, né? Não pôde mais participar, a integração americana lá proibiu ele. E é uma questão, tipo assim, muito engraçado. Além da superação, além do momento que você começa a desbloquear tanta coisa na tua mente, porque quando moleque, eu ficava vendo lá, por exemplo, o objetivo, o troféu Gustavo Borges, você tinha lá a conexão com um grande atleta, e aquela pessoa, você escutar falando e ver de perto, é a mesma coisa que você encontrar uma pessoa famosa. Hoje, pra nós, né, empresários famosos, Flávio Augusto, a gente fala assim, pô, Sim. que legal ver ao vivo, uma baita de uma referência. E essa oportunidade com o esporte traz a questão das grandes referências. E além das referências que a gente tem no esporte, além das referências que a gente tem também conectados diretamente com empresários, que a gente acaba tendo, por exemplo, Fábio, o presidente da Lunesa, é uma grande referência para todos nós. Não tem nem o que falar, uma história escrita maravilhosa e tá só começando a escrever. Tem muita coisa pela frente. E aí, falando de referências, falamos de esporte, falamos aqui mais alguma coisa para acrescentar de esporte que a gente teve o bate-papo? Então vai. Tem mais uma foto minha ali, deixa vai, manda ver. Volta lá, produção. Volta lá, produção. Do judô, essa aí, ó. Essa é uma história bem legal que eu quero também deixar ela eternizada aqui. Essa era a nossa equipe, tá? Do aqui, Interclubes Paulista, ó, eu ali, tá? Essa é a nossa equipe. Então, no judô tem as competições individuais e tem a por equipe, né? Então a gente conseguiu vencer na cidade de Limeira com essa equipe, depois fomos pro regional, vencemos o regional e fomos pro estadual, aonde a gente encontrou o pessoal do estado todo, que são os campeões olímpicos, tudo. E a competição de equipe são em cinco pessoas que vão lutar. Então daí eram selecionados 5 que iam lutar contra os outros 5. E a gente ficava meio que sabendo quem os outros 5 tinham escolhido para poder escolher o daqui. Legal. E desses todos que estão aí, eu tô entre os 5 melhor. Que legal. Só que entre os 5 melhor, eu era o pior dos 5. Vamos pensar assim. Então, eu era o cara que tinha que queimar cartucho, né? Queimar cartucho dependendo de quem vinha do outro lado. E nessa competição, numa das equipes, quem que era o melhor da outra equipe? O tal de Aurélio Miguel. Só o Aurélio Miguel. Só o Aurélio Miguel, né? E quando viram que o Aurélio Miguel levantou para poder começar a competição, Satílio, quem vai? Levanta a equipe, todo mundo sentado, só levantou você. Aí quem que foi? Fui eu, né? E a luta deve ter durado aí um tempão. Demorou extenso. Tanto que eu fiquei correndo para ele não me pegar. Não, nem pode fazer isso. Mas eu trago essa história que é bem bacana, porque eu lutei com o Aurélio Miguel, ele sempre foi meu ídolo, mas eu acho que se somar todo o tempo, não deu 20 segundos de luta, né? Mas desde o juiz, avisando. Anunciar nome. Mas eu colaborei com a equipe para queimar o cartucho com o Aurélio Miguel, entendeu? Entendi. Então eu guardo essa foto para poder
sempre lembrar dessa história que a nossa equipe acabou perdendo da equipe dele. Mas por pouco. Mas por Foi pouco. por 20 segundinhos ali. Mas eu fui o cara que ajudou a queimar o cartucho com o Aurélio Miguel para os outros poderem competir de igual para igual. Então, Neutralizou ele ali. então eu fiz parte de uma equipe aí que ajudou bastante, né? Já foi uma baita vitória. Mas olha só que legal, você competiu com os seus maiores ídolos. Isso foi legal. E é um baita, voltando até na questão do desbloqueio, tem muitas pessoas hoje que estão falando do negócio, por exemplo, mas eu não conheço ninguém que tá fazendo um negócio dando certo junto com a Lunese, por exemplo, eu não tenho contato, o meu patrocinador, às vezes ele acabou de começar a fazer um negócio, pô, não é bem assim. Hoje, você teve, por exemplo, a oportunidade de conviver com pessoas que eram referências para você. Sim. Hoje a gente fala o seguinte, na própria Lunese, nós temos a oportunidade de criar uma conexão com as pessoas referências da empresa, desde a diretoria a grandes líderes de mercado. Grandes líderes que estão com a gente. Tem líderes com mais de uma década de experiência, e tem mais gente vindo por aí, tem muita coisa nova chegando à Lunese. A Lunese só tem aí 60 dias de operação, entrando pro terceiro mês, daqui novembro. Nós vamos virar o primeiro trimestre com muita coisa nova, melhorando cada dia mais, até o final do ano, segura, ou melhor, não segura a Lunese. Não segura a Lunese. E um dos diferenciais é que a prova social, ter a referência, pô, o Aurélio Miguel foi sempre uma referência pra você. Te motivou a se manter. E ter a referência é algo que transforma a nossa vida, não é verdade? Sim. Por exemplo, ter a oportunidade de participar de uma competição dos meus maiores ídolos, me comunicar e encontrar um dos meus maiores ídolos, desbloqueia a questão do seguinte, pô, pra que eu vou ficar onde eu tô? Se eu fizer cada vez mais, eu vou ter novas experiências, novos aprendizados, e até no nosso plano de negócio a gente fala isso. Para de ficar querendo ficar no mesmo lugar. Às vezes você não tem vontade de ir para lugar nenhum porque você não está querendo mais sonhar. Você acabou cancelando. É uma coisa que nós, quando crianças, temos o sonho. Já atrás eu estava lá na empresa e a menina falou assim, o sonho do meu filho é ser bombeiro. Aí ela falou, mas... Aí eu perguntei, mas por que o sonho do seu filho é ser bombeiro? Porque o meu irmão é bombeiro. Aí, mas e aí? Falei, mano, meu irmão é uma baita de uma referência, mas eu morro de medo que eles se tornem bombeiro, porque é uma profissão de muitos riscos, muito vitoriosa, muito gratificante, porque tem muitos momentos muito positivos, mas é uma profissão de alto risco. E qual mãe que quer colocar o filho em risco, né? Mas você vê o poder da referência. E aí no esporte a gente tem grandes referências e da mesma maneira nós também temos grandes referências em casa. Fazendo essa conexão até com referência, é uma coisa seguinte. No nosso último bate-papo, Lu, você comentou da vivência que você teve com seu pai, de grandes viagens, de inclusive, hoje todo o negócio que vocês inclusive têm, né? Iniciaram a própria Luat com uma referência dentro de casa. Sim. E tem aí alguma passagem do teu dia a dia, da tua família, que ficou marcante para você até hoje, como empresário, te motiva diariamente lá, de uma maneira às vezes que você nem perceba, você foi picado pelo bichinho, como a Tília até falou, você foi picado pelo bichinho, não, perdão, você que falou, né? Você foi picado pelo bichinho e continuou fazendo e tá lá incansável? O que eu tenho do meu pai, que eu levo até hoje comigo, é um negócio de cumprimento de horário. Que ele sempre foi tipo, é isso aqui, tem que cumprir horário. Chega 5 minutos antes, mas não chega 5 minutos atrasado. Então isso daí eu sou chato. O Atílio é assim também. Toda hora tá atrasado. Outra coisa que ele sempre também bateu muito e eu carrego isso comigo. E sempre, desde criança, eu me lembro de falar a frase: primeiro obrigação, depois a diversão. Então faz a tua parte primeiro, vai lá, faz a tua obrigação, aí depois você se diverte. Então, então isso daí eu trago para mim Então tem hora que você não tem como ficar empurrando um negócio com a barriga. Vai lá e faz, resolve o teu problema e depois você tá com a cabeça tranquila, você vai fazer outra coisa que você gosta, enfim. Então primeiro resolve, vai lá, faz a tua obrigação e aí depois a diversão. E o negócio do horário, isso daí até hoje eu tenho com a minha esposa, por causa de horário. Já briguei muito com o negócio de horário de médico. Você ir em médico lá, tá marcado 3 horas da tarde a consulta. Quantas vezes que eu já abandonei consultório de médico? De chegar lá, atrasar 40 minutos. Vou embora. Foi rápido. Foi rápido, 40 minutos foi rápido. Mas que legal. E a gente tem muitos aprendizados em referência de casa. E você, Atílio? Não, deixa eu só concluir essa do médico aí, que eu fico pistola com o médico. Não, eu falo o seguinte, até uma dica para quem é médico, não é um puxão de orelha não, é uma dica, tá? A minha esposa é médica, meus amigos, vários amigos médicos. Vai atrasar, por exemplo, atrasou meia hora, atrasou 1 hora de consulta, imagina
para cada paciente que entrar lá, depois de meia hora, 1 hora, ele virar para o paciente e falar assim, ó, meu amigo, me desculpa, por meia hora de atraso, por esses 40 minutos, eu vou tentar melhorar da próxima vez, mas dessa vez eu tive um imprevisto. Só isso. Acabou. É só isso que o paciente quer escutar. Pronto. Tudo bem, a gente sabe que tem imprevisto, talvez enrole mais uma consulta ou na outra. Ou seja, a partir do momento que você vai errar, mas você consiga dar uma satisfação, ele nunca mais vai perder cliente. E eu vou falar para você, essa pessoa vai sair de lá e vai contar para todo mundo. Você acredita que o médico me chamou e me pediu desculpa pelo atraso dele? Vocês já viram isso na vida? Pô, Diferente e simples, humano. É o que a gente precisa. Então, só complementando, passou do horário também no consultório, eu vou embora. E se eu puder, falar assim, olha, pessoal, não vai lá que atrasa. Recado muito importante pra você, da Lunese. Não atrase. Nem no bar na sexta-feira, se for tomar um Schweppes ou uma Coca-Cola junto com o nosso diretor, porque ele não gosta. No bar mais ainda. Né? Não atrasa vai no bar, não. Ai. Tá? E em relação a grandes referências aqui em casa, quais foram os grandes aprendizados ali? Na verdade, a gente fala do pai, mas a mãe também é, né? É que por ser homem, acaba escutando muito o que o pai tem a dizer. Meu pai, ele saiu da roça, vamos dizer assim, com 12 anos, 13 anos. Eu lembro quando ele tomou a iniciativa de sair de onde ele morava, que era uma roça que vivia com meu avô, com a minha avó e com os 2 irmãos. No dia que ele decidiu sair, que a única opção que ele tinha para poder se dar bem na vida era ir para um seminário. Que o seminário pelo menos tinha comida, bebida de graça não, e tinha estudo. Fora isso, ele tinha que ficar ali. No dia que ele foi sair, meu avô virou para ele e falou, ô filho, o pai acabou de comprar uma enxada para você, novinha, você não vai querer ficar... Lustradinha, brilhando. E ele falou assim, inclusive eu tenho essa enxada lá na chácara. Não, pai, eu quero sair daqui, isso meu pai falando pro meu avô, eu quero sair daqui para dar uma condição boa para vocês. Aí meu pai foi pro seminário, trabalhou não, estudou 10 anos, ia ser padre, né? Mas eu nem sei até hoje se o objetivo dele era ser padre ou ganhar um estudo para poder dar uma vida melhor. Então ele fez isso com 12 anos, com 20 e poucos anos ele mudou para Limeira e trouxe meu avô com a minha avó que estavam no sertão de Minas. Que legal. E depois trouxe meu tio, minha tia. Então, esse exemplo dele, eu falei assim, olha, é muito mais fácil o que eu estou fazendo hoje do que você ter 12 anos, tomar atitude de ir para um seminário, depois ir para uma cidade que você nem conhece, tá? E hoje, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um curso a mais, eu vou trabalhar numa empresa a mais, eu vou ter o meu plano B entrando na Lunese. Hoje é muito mais simples vencer do que antes, que você tinha que sair sem conhecer esse mundo de um sertão para ir para um colégio interno de padre para conseguir alguma coisa. Então, esse exemplo dele, quando eu fiquei sabendo, quando ele sempre me contou essa história, falou, tá mais fácil para eu realizar qualquer coisa agora. Ao ponto que com 14 anos eu fui trabalhar, fui fazer Senai. Eu acho que quem já fez Senai sabe que é uma escola fantástica, né? Fantástica. Então, quem entra no Senai com 14 anos, a criança, vamos falar assim, o jovem com 14 anos, se ele entra lá, ele já entra com a cabeça de querer vencer na vida. Porque se ele não quer vencer na vida, ele fica na escola comum. Fica na escola comum, que tem menos estudo. No Senai você tem o estudo, pelo menos naquela época, estudava de manhã como se fosse uma escola normal. E à tarde era a parte... técnico, né? Curso técnico, a parte técnica, entendeu? Então, já com 14 anos, você estava no meio de amigos já pensando como a gente vai fazer para ganhar dinheiro nesse mundo. Legal. De que jeito que a gente vai ganhar? Porque as pessoas que estavam lá, era isso. Que empresa que a gente vai? O que você quer aprender mais? Tá? Agora, quem está acomodado nem vai para um Senai. Fica na escola comum e espera o pai e a mãe mais lá para frente falar, sai de casa, entendeu? Que legal. Então, de referência, meu pai tem essa história. Eu, com 14 anos, comecei a trabalhar, porque você faz Senai, aí você trabalha também. Então, isso tudo me ajudou a estar chegando até onde eu quis aqui. Mas, inclusive, quando você entra no Senai, você entra, às vezes, numa empresa, numa linha de produção.
linha de produção de empresa, tem o seu ganha-pão garantido, o seu salário fixo mensal, que você vai ter uma renda lá, pô, tô ganhando, tá ótimo, dá para me sustentar. Mas para quem é empreendedor, para quem quer vencer na vida, sabe que precisa talvez de um plano B, sabe que precisa de alguma outra coisa que vai te proporcionar uma perspectiva melhor de ganho. Sei lá, você está ganhando X. E se eu puder, um mês que vem ganhar X e Y? Tá? E isso tudo com a Lunese, eu acho que surgiu lá atrás. Né? E eu percebi que dava para fazer isso. E hoje, o que eu falo? Por que não ajudar as pessoas a fazerem isso? Que era muito mais difícil conseguir lá atrás. Hoje nós temos um marketing multinível. E se a gente pode empreender no marketing multinível, fazendo que a pessoa não tenha só um prolabore fixo, mas um variável que consiga ganhar muito mais, ótimo. Ótimo para a sociedade e ótimo para a gente que está ajudando. Não, é maravilhoso. E são esses aprendizados, olha só que legal, né? Tem tanta coisa que a gente aprende desde moleque e começa trazendo pro dia a dia e faz parte da nossa rotina e motiva realmente a querer fazer o negócio acontecer. Te falando um pouco até da rotina dos meus pais, meus pais têm uma empresa agora há 20 anos, né? E desde pequenininho eu tava lá dentro. Vocês acompanharam desde moleque, né? Acompanhando um monte de coisa. Eu nunca vou esquecer, cara, de quando tinha que fazer uma pintura na empresa no final de semana. Ou tinha que fazer uma reforma e chegava domingo à tarde os amigos lá no condomínio fazendo alguma coisa diferente. Não morava em condomínio na época. E eu falava, pô, pai, eu tenho que te ajudar a lavar o banheiro da empresa? Poxa, pai, não, mas tranquilo. Mas tem que ajudar a varrer um negócio. Vai ter que ajudar com aquilo. E ficava horas ajudando com alguma coisa dentro da empresa. E você ia lá e tinha que se dedicar. Então essa questão, e até hoje, meu pai, por exemplo, tem mais de 60 anos, 5 horas da manhã ele tem cliente, 5 horas da manhã tá lá na empresa, cara. É um negócio, tipo assim, a disciplina e não colocar um limite. Eu acho que a parte mais legal da vida é quando você vira e fala o seguinte, cara, ó, não tem limite. Se ele fala assim, ó, não me interessa o que é necessário para fazer aquilo ali, realmente, lógico, mantendo ética, caráter, todos os processos, mas fazendo aquilo com que você quer realmente alcançar, buscando realmente aquela liberdade para viver que você deseja alcançar, e a partir daí não colocar problemas pro negócio acontecer, porque todos nós temos desafios, não é uma questão tipo assim, vai ser fácil pra todo mundo, mas você vê lá, eu tenho meus pais em casa, desde pequenininho, eu vendo, minha mãe dava aula de inglês, virou coordenadora de uma escola, meu pai era representante comercial igual o seu pai na época, saía pra vender pra tudo quanto é lugar, viajava o dia inteiro, mas chegava na hora de me buscar na escola, ele tava lá na frente com um sorriso no rosto, esperando, minha mãe ia chegar 9 horas da noite porque tava dando aula de inglês, de alemão, escambau, 4 final de semana, tava dando aula particular em casa. Conheci tantas pessoas legais com negócios que até hoje me inspiram, que eram alunos particulares de alemão da minha mãe. Por que o filho estava estudando? Porque a pessoa tinha uma empresa, uma filial na Alemanha, e eu com 8, 9 anos ficava imaginando, pô, que legal, você tem como ter uma filial, uma empresa em outro país? Nossa, verdade. Em Barretos. Sabe? Então tem várias coisas que foram trazendo, e até hoje, falando assim, a gente falou de pai e mãe, mas, por exemplo, falar da minha irmã. Cara, minha irmã hoje trabalha numa empresa na Suíça, uma referência mundial, né, no ramo ali, e a minha irmã só matava aula. Nós temos a história, não queria saber de nada. Você lembra da cara? Eu lembro, não, inclusive, até a última vez que eu encontrei com ela, eu falei, Mari, eu lembro que uma vez você chegou desesperada, que você tinha tomado pau em 3 provas e não sabia como. Na verdade, você não sabe, ela não ia explicar, ela estava pedindo ajuda de como ela poderia mentir. E é bem por aí, era bem por aí. Como que ela poderia burlar essas provas que ela tinha ido mal. E hoje você vê onde que ela tá. Já tá na Grécia passeando com uma amiga. Tá ganhando em euro, multiplicando por 6 alguma coisa ali, feliz da vida. E é muito engraçado que... Então quem é vagabundo hoje, mentiroso, Fica tranquilo. ainda dá tempo. Fica tranquilo. Mas você sabe qual que é o mais engraçado? A gente sempre tem um momento do chega. Na verdade, a gente tem um momento do chega, né? De virar e falar o seguinte, caramba, eu quero mais, eu quero pegar e fazer um negócio diferente. Por exemplo, eu vou falar por mim, comecei me formando em educação física logo depois do colégio, tava com a natação, um belo dia eu falei assim, eu não quero mais viver de natação ou participar disso aquilo. Aí depois você começa a fazer uma pós-graduação, alguma coisa, pra mexer com a administração, empresa dos pais, e aí um belo dia, até com o próprio Fábio, uma baita de uma oportunidade de trabalhar numa empresa pra te desbloquear
E aí você fala o seguinte, pô, chega, eu não quero ser mais do mesmo. Até falando da Mariana, da minha própria irmã, ela falou chega lendo Harry Potter, sabe? E ela teve que ler, ela começou a ler o livro do Harry Potter e em um determinado momento ela queria ler um livro que só não tinha traduzido em português. E ela teve que aprender uma segunda língua. E aí, de uma segunda língua, ela se interessou por morar em outro país. Morando em outro país, ela se inspirou. E o dia que ela saiu, ela falou, não quero voltar nunca mais. Até que ela foi fazer um mestrado. Meu pai falou, eu não pago um centavo no mestrado pra você. Tá bom, eu ganho bolsa, não tem problema. Foi lá e ganhou a bolsa. Voltou, mas filha, não tem como te manter no exterior. Não tem problema, eu arrumo emprego. Foi lá e arrumou. Eu lembro de tudo. É louco, né? E a gente tem esse momento do chega. Pô, mas qual que é o teu chega? Qual que é o chega daquelas pessoas que realmente estão assistindo aqui agora? Por exemplo, qual que é o seu chega neste momento? Porque a gente para pra pensar o seguinte, poxa, eu tô vendo um monte de gente tendo uma vida que eu gostaria de ter. Eu estou vendo e visualizando a vida que eu sonho em ter. Quando a gente fala de desejos, de vontades, de coisas que nos deixariam mais motivados todos os dias como nós acordamos. E qual que é o chega? Qual que é a virada de chave que você precisa dar? O que tá faltando para você virar e falar o seguinte, eu quero viver mais os meus sonhos? Pô, a gente vive muita coisa hoje e tá só começando. É que muita gente também não acredita que possa realizar os sonhos. As pessoas sonham, mas falam assim, olha, isso aqui não é para mim. O dia que ela entender que se alguém conseguiu, ela também pode, sim, acabou a barreira. Não, até produção, se você puder colocar a terceira foto que eu tinha colocado lá, nós três aqui tivemos experiências com grandes treinamentos, e a gente fala o seguinte, até puxando um pouquinho pro lado assim da Lunese, muitas das coisas que a gente investe em treinamento, em alta performance e oportunidade, olha só essa foto, você lembra desse momento, cara? Olha, rapaz, eu não tenho ela. Você não tem, esse daqui é um momento, é de um treinamento, cara, olha só quem tá aqui, ó. Por isso que eu tô falando. Olha quem tá aqui no cantinho. E o que acontece? Nós acreditamos realmente, pô, que vai ter dia que a gente não tá afim. Vai ter dia que você vai acordar e falar assim, eu não quero sair da cama. Vai ter dia que você vai acordar e vai falar, pô, pra que eu vou sair da cama? Vai ter dia que você vai levantar, vai sair da cama e não sabe o que você tá fazendo. Hoje eu assisti até um vídeo pela manhã que a pessoa perguntou assim, falou, poxa, quando você trabalhava em alguma empresa, quando você prestava, por exemplo, era empregado lá, que horas que você acordava pra trabalhar? Aí o cara, 7 horas. Ah, mas e quando você for empreendedor? Que hora que você vai acordar? Umas 10 horas. Pô, você acorda mais cedo para realizar o sonho dos outros e quando é o teu sonho, você não tá nem aí. Tá? Então, por exemplo, esse momento aqui, um treinamento, lembra? Quantas horas foram dormidas numa virada de um treinamento desse? É engraçado. É legal mostrar isso aí, porque acha que da onde que veio a bagagem? Veio de todos esses anos. Isso aí a gente ia dormir 4 horas da manhã e começava de novo o dia seguinte, 6h30. Sim. Né? Depois do café da manhã, 6h30. Já tinha tomado o café da manhã. Não, e passava o dia bem, passava o dia motivado, por quê? Porque estava sendo um aprendizado. Sim, e realmente, e nós acreditamos, poxa, que não vai ser todo dia que vai estar tudo perfeito. Pô, todo dia tá tudo perfeito na tua vida? De jeito nenhum. Eu costumo falar o seguinte, voltando a falar um pouquinho da corrida, que os dias que eu tava com menos vontade de treinar eram os melhores treinos quando terminava. Você é com raiva? Não, você saía e fala assim, pô, ainda bem que eu vim, sabe? Foi um negócio, pô, o treino hoje rendeu. Então, muitas vezes, antes você não tá afim. Até eu brinco com a minha esposa, muitas vezes a gente pega, faz, não, hoje vai ser o melhor, você vai ver, vai valer a pena. Né? Antes da pandemia, a gente estava indo na academia todo dia às 6 da manhã. Tinha dia que um acordava, não, vamos, que hoje, sabe, na hora que terminar o treino vai valer a pena. Então é isso, a gente não acorda todo dia a 1000 por hora, né? Mas aquele dia, no final, você vai falar, pô, valeu a pena, foi legal, porque aconteceu alguma coisa diferente. Então, é isso. Tem todos os roteiros, né, meu? É muito importante a gente saber desbloquear no dia a dia como é que a gente vai fazer alguma coisa diferente. Em relação até todos os aprendizados. Falamos de esporte, falamos de família, vamos falar de negócio. Hoje nós estamos trabalhando num modelo de negócio que gera muitos aprendizados, afinal de contas, é um negócio extremamente inovador, só que ele não é novo. A gente vai para pensar, vendas direta, marketing de relacionamento existe há quantos anos? Há muitos anos. Nós estamos falando de muitos e muitos anos. E o marketing de relacionamento e o marketing e vendas diretas surgiu para grandes oportunidades, por exemplo, para ajudar as mulheres que queriam ter uma renda extra.
tá? Que às vezes não, em outros tempos, né, relacionamentos cada vez mais sufocantes, que às vezes elas não tinham a oportunidade de ter uma renda extra para ajudar pessoas que às vezes não tinham tanto estudo, mas aprenderam a se comunicar melhor e oferecer para as pessoas que estavam em volta. E aí quando a gente fala de aprendizados do nosso negócio, vocês tiveram grandes histórias aí de inovação no próprio negócio de vocês, não se limitaram a ficar fazendo mais do mesmo. Como é que foi durante até a pandemia para todos vocês? Teve algum aprendizado que vocês levam? Foi gigante. Que nem a gente estava comentando sobre essa evolução. Cada vez a gente... você falou de desbloqueio, né? Desbloqueio. O desbloqueio. Eu acho que teve vários desbloqueios na nossa carreira, principalmente depois de Deloitte. O primeiro desbloqueio é vir montar a empresa. Legal. E nesse meio tempo foi o desbloqueio de crescer ou ficar com o Prolabore que tem. Legal. E chegou uma outra fase que também estava bom, mas a gente falou, por tá bom, será que a gente vai mexer no time ou não vai mexer? E a gente sabe que o time que está ganhando é o que se mexe. Show. É o que se mexe. E aí a gente resolveu mexer um pouco mais ainda, que era partir para o e-commerce, na época que todo mundo falava, e-commerce já está saturado, né? Hoje, se você perguntar para uma pessoa, você vai abrir um e-commerce? Ela fala assim, já está saturado. Mas estava saturado, e lá na frente vai estar saturado, e lá na frente também. Mas se não tiver um começo, não tem uma continuidade, não tem como você saber. Então, antes de ter a pandemia, por sorte, eu acredito que não, mas mais por vontade própria nossa, a gente resolveu arriscar num e-commerce. Legal. Vamos meter a cara no e-commerce. E foi o que aconteceu. Quando a gente começou, só investimento. Quantas vezes a gente falou assim, vamos parar, não vamos reavaliar. Olha, E não foi da noite pro dia. não foi. Essas empresas grandes começaram E de você não algum desistiu? lugar. Não. Legal. Se alguma empresa começou... Se as grandes existem, é porque elas começaram de algum lugar e começaram pequena, não começaram gigante. Legal. Não começaram gigante igual a Lunese, né? Que tem Show. uma puta estrutura. Mas eles começaram de algum lugar. Se eles começaram, a gente vai começar. E vamos fazer o beabá, vamos fazer a lição de casa. Com o tempo ir aprendendo, implementando. Nisso veio a pandemia, aonde fez a gente crescer mais ainda, que as pessoas deixaram de visitar as lojas físicas e começaram a comprar mais pelo e-commerce. E hoje, graças a Deus, nós estamos com o e-commerce que acabou até ultrapassando, depois de 4 anos, aí, o faturamento da nossa empresa convencional. Que legal, cara. Olha só que bacana. E é realmente, esses aprendizados com o negócio, imagina só, ali dentro do grupo, já durante a pandemia eu já estava trabalhando junto com as empresas do Fábio e tudo mais, e eu lembro que na época tinha no mercado, falando assim, hoje vender pelo WhatsApp ficou um negócio comum. Mas antigamente todo mundo reclamava de vender pelo WhatsApp. Você me manda, compra lá. Tá aqui, vai comprar em tal lugar. Vai lá na loja, então. Não, hoje você já quer pegar e realizar a venda ali pelo WhatsApp, não é verdade? Sim. E eu lembro que uma das empresas do grupo, no caso a Multifórmulas até, as farmácias estavam começando a vender mais pelo WhatsApp. E enquanto você ia visitar algumas farmácias, em outros momentos de negócio que eu conhecia alguns outros proprietários, falava, não, isso aqui é uma porcaria. O que puder fugir disso aqui, ótimo. E aí chegou lá, Fábio Verdelli, o que falou? Não, vamos dar um jeito de melhorar isso daqui. Vamos fazer o negócio crescer, vamos fazer o negócio conseguir gerenciar, conseguir melhorar. E a partir daí, no momento que você começa a entender, tá todo mundo indo na contramão, ou falando que o mercado tá saturado, ou falando que aquilo não é pra você, ou imaginando que aquilo lá vai dar trabalho, ou entendendo que aquilo lá é chato, ou entendendo que não vai dar certo. Por quê? Vai lá e paga pra ver. Vai lá e insiste, faz o negócio acontecer. Na hora que o pessoal tá falando que isso aqui não vai dar mais certo, que o negócio é diferente, agora é a hora de você entender o que você tem que fazer, caramba. O legal do Fábio é isso. Por mais que a gente seja, nós três somos empreendedores, quantas vezes nesse nosso negócio a gente falou assim, olha, tá dando muito errado isso no mercado. O Fábio vira e fala assim, é aí que eu quero. Se tá dando errado, é porque alguém tá fazendo errado. Vamos pegar e fazer dar certo. E muitas vezes é a visão superficial que a gente tem. Porque imagina só, qual que era a nossa visão antes de fazer parte do marketing de relacionamento? A gente tinha uma visão de um gigante, do negócio muito grande. A partir do momento que você começa a tirar as primeiras camadas, você começa a entender o que está acontecendo, tem alguma coisa diferente. E a partir do momento que você começa a entrar e as pessoas começam a se cativar por aquilo, você começa a entender gente que está tendo sucesso naquele negócio. Você começa a entender a imensidão que aquilo pode se tornar. Você fala, pra que eu vou economizar com isso daqui? Economizar tempo, energia, vontade, dedicação, disciplina.
Não é verdade? Então, tipo assim, hoje o negócio que a gente tá, não tem nada mais, digamos assim, de rupturas pra gente entender que não é um negócio que não vai dar certo. Porque já é um negócio que dá certo, que tá dando certo. Sim. E a forma do multinível ajudar. Isso é o que mais encanta a gente, que mais encantou a gente. Porque hoje no modelo tradicional, vamos dizer, eu pago um salário para uma pessoa, a pessoa dá em troca o tempo dela. Chega no final do mês, quando eu pago o salário para ela, o que ela me fala? Nada. Ou tipo, não fez mais que a obrigação, dei meu tempo para você e Você me pagou. Você me pagou. No multinível é diferente. É isso que encanta a gente. Isso que encanta. Na hora que chega uma pessoa e bate nas suas costas e fala, Tílio, obrigado pela oportunidade. Olha aqui quanto que eu ganhei hoje. E outra, né? O multinível, ele não nivela todo mundo por baixo, né? Porque você pega o modelo atual hoje da CLT, então se tem lá uma função X lá, a empresa é obrigada a pagar todo mundo aquele valor. Então se você se destaca, por exemplo, eu não posso chegar para você e falar, ó, esse mês aqui você fez a mais. Não, tem que pagar igual todo mundo. O multinível não, é meritocracia pura. Legal. Quanto mais você produzir, mais você fizer, o retorno é teu, é de imediato. Você não tem que esperar 3 meses, 6 meses. Não, é ali dentro do mês, na semana. Você vendeu lá X produtos, tá ali, você ganhou esse dinheiro. Então, você ganha de acordo com o tempo e a tua dedicação para esse negócio. E outra coisa interessante, as pessoas que estão acima de você no multinível, elas estão sempre torcendo demais para que você dê certo. Te ajudando. Ao contrário do tradicional. É verdade. No tradicional, as pessoas que estão acima, elas estão preocupadas Com o que você está fazendo. Com o que você está fazendo, se você vai se dar bem ou não, porque ela o corre o tapete, risco de perder o cargo dela. Sim. Agora, quem está no multinível acima, fala assim, tomara que aquela pessoa dê certo, porque me ajuda aqui, eu ajudo de cima e todos se ajudam. Não, e é um negócio que é muito louco, porque com muitas pessoas que a gente conversa, fala o seguinte, mas ninguém em minha volta vai achar interessante. Eu vou ficar com vergonha. Nós mesmos já conversamos sobre isso, fala o seguinte, abraça. E aí na hora que a gente começa a falar sobre marketing de relacionamento, sobre marketing de rede, sobre vendas diretas, a gente começa a entender que isso está acontecendo o tempo todo. Nós estamos mostrando produtos que nós gostamos e oferecendo para outras pessoas, muitas vezes sem ganhar sobre isso. Muitas vezes nós estamos falando sobre uma outra marca que a gente não tem nada a ver, elogiando, construindo até... Vamos parar para falar, por exemplo, de um tênis da Nike. Desculpa, Mariana, eu sei que não é da ON, mas vamos falar da Nike, vamos falar um outro tênis que tá mais fácil aqui pra gente comentar sobre isso. Mas imagina, a gente monta um discurso, explica, fala aquele produto e a pessoa vai lá e compra numa outra loja. Poxa, tem muitas oportunidades de vendas junto com a Lunese que você pode trazer para a tua realidade do dia a dia, se adaptar desde produtos para cabelo, desde produtos para articulação, produtos para detox, para emagrecimento, muitas outras coisas que você, no dia a dia, pode estar falando sobre aquilo e tendo um consumo inteligente e gerando a possibilidade de aumentar a tua fonte de renda, com mais pessoas junto com você fazendo um consumo inteligente. Então, o mais legal até aqui, com aprendizados do nosso trabalho, quando a gente fala o seguinte, hoje estamos trabalhando com venda direta e marketing de relacionamento. Pô, que aprendizado que foi para nós começarmos a entender a visão que nós tínhamos de fora do que era aquele mercado, que é o mercado de show, que é um mercado que tava o negócio acontecendo lá e a gente falava, pô, eu quero beber um pouquinho dessa água aqui também, porque ela tem cara de ser muito da hora. Pô, e nós somos pessoas, a gente acabou de mostrar uma foto, Lu também participou de treinamentos conosco, né? De treinamentos de performance, de motivação, de disciplina, de mudança de vida, de muita coisa ali. Afinal de contas, todos os dias a gente precisa estar se renovando. É. E a indústria das vendas diretas, do marketing de relacionamento, ela proporciona essa energia que a gente não sabe nem explicar de onde vem. Por quê? Porque as pessoas estão lá por mérito, por dedicação, por vontade e por acreditarem que têm condições de ter uma vida melhor. Tá? E ficar passando, nivelando por baixo, eu vou ficar vendo pra nivelar por baixo? Pra PQP. Claro. Você entendeu? Você já se nivelou por baixo em algum momento? Pra quê, cara? Tá certo. Dá o mesmo trabalho, não dá? Dá o mesmo trabalho. E a partir daí a gente tava falando de ganhos, de oportunidades e tudo mais. Lu, conta pra gente, como é que foi essa questão da tua jornada em relação a crescimento financeiro? Hoje você tem um novo estilo de vida, você tem um estilo de vida diferente.
em relação ao que você tinha 5, 10, 15, 20 anos atrás. E como é que é hoje para você ter realmente um novo estilo de vida? Você estava viajando esses dias atrás, estava numa viagem internacional, visitando a família nos Estados Unidos. Como é que é hoje para você e como é que foi esse desbloqueio? E o que te motivou e que você entendeu que é positivo ter realmente melhores condições financeiras? As condições financeiras, a melhora dela, né, te traz também, como tudo na vida, como você vai crescendo, te traz novas oportunidades, né? Então, você pegar 20 anos atrás, 19 anos atrás, quando eu e o Atílio, a gente montou a empresa, a gente tinha, na verdade, a gente não tinha nem prolabore da empresa, a gente tinha uma reserva financeira de cada um aí e a gente sobrevivia em cima daquilo. Então, era tudo muito limitado, né? Eu nunca tive na minha vida, desde criança, nunca me faltou nada, né? Mas meus pais, até os meus 5, 6 anos de idade, passaram por situações financeiras muito complicadas, mas nunca me faltou comida, né? Mas era tudo limitado, tudo ali. Então, muitas vezes eu queria tal coisa, não, a gente não tem condição. Então, não vim de um berço de ouro, né? Como costuma dizer. Mas voltando, desde que eu saí de casa, que eu passei a morar sozinho, né? Com a vinda aqui para Rio Preto. Então, isso foi bem legal, porque deu para sentir esse crescimento, né? Então, primeiro ano, segundo ano, comia ali o que tinha, né, de fazer, não podia fazer uma extravagância, por exemplo, assim, hoje, que nem hoje, eu vou sair daqui, quero parar em tal lugar aqui, quero comer um salgado e tomar não dava, não tinha condição de fazer um negócio desse. Era aquilo ali, comer o básico. Então, quanto mais você vai progredindo na tua vida, e a parte financeira também, você tem que pensar do outro lado, né? Tá bom, hoje começo a ganhar mais, mas eu não posso gastar tudo que eu ganho, né? Então você tem que ter uma reserva para um dia de amanhã, para alguma emergência. Então eu sempre, nesse sentido, eu sempre fui muito pé no chão, né? Então, não, e acho que isso também o que trouxe muito foi a parte administrativa da própria empresa, né? Da própria Luat. Então, você não gastar. Se eu ganho 100, gastar no máximo aí 90, eu tenho que deixar uns 10 ali para eu ver o que eu vou fazer. Mas a sensação de você ir ganhando mais, tendo mais condições. É liberdade. Você falou tudo. É a palavra, né? Eu, com a minha esposa, a gente gosta muito de viajar. Nós não temos filhos, então um dos hobbies nossos é a gente estar viajando. Vocês têm que hobby bobo, né? Uma delícia, que hobby bobo. Não, mas você tem uma menina lá em casa, tem 2 cachorros, né? Não, 3. 3 meninas. 2 cachorros. Nossa, eu também tenho uma minha. E uma gigante. Gigante. Que legal. E viajar para vocês, a gente gosta muito, né? Porque a gente não tem esse compromisso e os gastos que um filho traria pra gente, né? Então a gente procura tá fazendo o que a gente gosta. Então sobra, né? Dinheiro, viu? Pode ter certeza. Porque, filho, vou falar até por mim, uma questão assim, de ter melhores condições financeiras. Quando a gente fala de liberdade, cara, eu morria de medo de ser pai, principalmente pelas questões financeiras. Virava e falava o seguinte, quanto é que... Aí você olhava e falava o seguinte, quanto é que custa um brinquedo? Pacote de fralda. Quanto é que custa um pacote de fralda? Quanto é que custa o teu tempo? Você tem que dedicar tempo pra caramba pra um filho. Nós temos um amigo, você conhece o Carlos, né? Eu lembro quando ele teve gêmeos. O tempo que você ele tinha uma planilha que fazia cálculo do valor fralda, que ele ficava pesquisando, falando, daqui para baixo vale a pena eu comprar fralda, daqui para cima, lembra disso? Olha só que loucura. Ele tinha uma planilha, ele jogava lá os preços, lá no supermercado X lá tá valendo a pena porque cada fralda sai não sei quantos centavos. Então realmente é outra coisa, né? E é aquela questão, né? Tem condições,
mas você tá sempre com consciência, né? Ali nós estamos montando hoje grupos de estudos na Lunese, tem um grupo de estudos agora com no caso, o GPS, que é o Guia para o Sucesso. Nós estamos com planejamento para cada semestre também fazer um grupo de estudos para melhorar a gestão financeira de quem já está realmente fazendo o negócio acontecer junto com a Lunese. Afinal de contas, a empresa veio para entregar de uma maneira o mais completa possível. Dentro do sistema você consegue ter uma gestão completa e junto com a empresa, o comportamento de ter uma melhor gestão financeira, nós teremos, aguarda aí, em breve, grupo de estudos para tudo isso. E essa questão que você estava falando, Lu, até para complementar, durante toda a minha infância também nunca me faltou nada. A gente tem aquela, graças a Deus, nós viemos de pais muito dedicados, né? E estamos aqui hoje também, graças a Deus, por toda essa referência que a gente teve, mas é aquela questão, a gente sempre vira e fala o seguinte, pô, mas eu tava com vontade de fazer determinada coisa, você tem, graças a Deus, a gente nunca se limitou a ter vontades de fazer mais coisas, e a partir do momento que você começa a ter liberdade para ter uma experiência diferente, por exemplo, ser pai hoje para mim é aquela questão, já atrás a gente tava conversando, como é que vai ser as vacinas do garoto? Ah, mas a vacina do postinho é trivalente, a outra particular é pentavalente, parece, ou hexavalente, não sei como é que funciona. Pô, poder ter a condição de escolher e de não virar e falar assim, não tem a opção de não fazer a vacina particular, já é uma baita de uma mudança de mindset, né, falando aí. E tudo também passa por um planejamento, né? Então, Total. Você tem lá o processo da gravidez. São 9 meses que você consegue se planejar. Sim. Assim, pô, minha vida daqui 9 meses vai passar a ser desse jeito. Sim. Não é pro dia pra noite. Então, a gente volta no começo da nossa conversa lá do esporte, né? Sim. Que tem um planejamento, um período para depois você participar da prova. Sim. E assim é a nossa vida também financeira. Então, eu quero fazer uma viagem X. Você planeja mês a mês, vai guardando um pouco de, quero trocar de carro, quero comprar um óculos de sol. Com planejamento, tudo você consegue estar fazendo. Não, e aí vem a frase, dinheiro não traz felicidade. Pô, a gente sabe muito bem disso. Por que não traz a felicidade? Porque muita gente, acho que a gente não, mas muita gente foi educada a entender que o dinheiro é uma coisa do mal, que é uma coisa... Lava a mão, você pegou no dinheiro, vai te catar. Não, você pode ver. Sujo. Pô, o pessoal que é rico, o pessoal que é milionário, fizeram coisa errada. E aí hoje, com a Lunese, eu costumo conversar com umas pessoas que ganham muito bem e elas falam assim, Atílio, sabe por que o dinheiro traz felicidade? Porque com o dinheiro eu posso ajudar as pessoas que não têm condição. Então como que é uma coisa ruim? Sim. Se eu com mais dinheiro eu posso ajudar as pessoas que precisam, só pode ser coisa de Deus. Sim, com certeza. É aquela questão, é muito gratificante ajudar outras pessoas. E às vezes a gente fala de ajudar, de também, por exemplo, poder pagar um jantar diferente para alguém que tá ali perto de você, dar um presente diferente. Eu lembro que você tinha mania de comprar presente bem antes pros seus amigos. Você lembra que você ficava... Verdade. Eu lembro uma vez, era fevereiro, meu aniversário em setembro, ele já tinha comprado meu presente lá de setembro, porque achou que tinha se identificado. Ter a liberdade para realmente fazer esse tipo de coisa. E eu vou até complementar uma coisa, eu tive muita sorte, que o brinquedo que meu filho mais gosta é esse potinho vazio, vocês acreditam? Olha aí. Esse potinho aqui vazio, rosa, o vermelho. Mas ele deve ver tanto isso o também. Redux, então, ele fica batendo com os potinhos e às vezes a gente não tem noção. E ele joga pro chão, joga pra lá, joga pra cá, mas até brincando. Depois eu vou até gravar um vídeo e mostrar pra vocês. Ele joga pra tudo quanto é lado dos potinhos. Mas essa questão da liberdade, quando a gente fala realmente de ter a disponibilidade, a disposição de poder escolher o que vai estar fazendo. Por exemplo, eu tava comentando agora da vacina. Hoje a tira até condições, viver num lugar melhor, com um carro que você gostaria de ter. Realmente, a gente não vai se limitar por aí. A gente quer realmente ir pra cada dia mais longe. De atrás estava numa viagem, num lugar super bacana, com amigos que tem uma história fantástica de empreendedorismo e puderam proporcionar uma baita de uma experiência, e a gente vê que tem casas em beira-mar, com um negócio super diferente, com experiências que a gente pode, por exemplo, proporcionar para outras pessoas, além da nossa família, para comemorar e escrever o nosso nome na história, falando assim, poxa, eu tive lá 5, 6 dias de uma vivência que eu vou guardar pro resto da minha vida. Sabe? E poder realmente ter essas experiências de vida, ter a liberdade para poder ter experiência igual você teve esses dias atrás viajando, fazer um cruzeiro. Sim. Pô, que legal. Eu sei que você não teve uma experiência extremamente positiva com o seu cruzeiro, mas no cruzeiro da Lunese você vai ter uma experiência inesquecível. Não, mas explica. Me colocaram num cruzeiro... Né? Tô falando colocaram porque eu ganhei, né? Mas... e não foi da Lunese, não. Um negócio diferente. Parecia um túmulo, porque não tinha uma janela, só tinha a porta. Eu falei, pô, como que eu vou dormir num negócio desse fechado, sem
sem um vidrinho... Já entra com a luz apagada. Eu falei, não, próximo cruzeiro... Próximo cruzeiro, Lunese 2023, a gente vai Com fazer sacada. um barulho lá com sacada e fazer o negócio explodir. E aí, até em relação aqui ao nosso bate-papo, a gente tá caminhando pro final do nosso podcast, número 5, o quinto podcast do Lunese Cast. Vamos lá, Lu, em relação a hoje, a atividade que você tem junto com a empresa, conta pra gente, como você acredita que no dia a dia você tá cumprindo a sua missão, de que maneira você acredita que no dia a dia você tá realmente gerando valor para cada vez mais pessoas tenham a responsabilidade de estar fazendo um negócio bacana, o que todos os dias você faz e te motiva a entender que o que você está fazendo como vice-presidente da Lunese vai fazer a diferença hoje, né? Já está fazendo a diferença hoje e no decorrer dos próximos anos. Para mim, tá deixando a Lunese da parte, vamos assim, administrativa a mais preparada possível, né? Porque a gente está num crescimento contínuo no dia a dia. Então, tá com essa estrutura pronta para quando a gente realmente explodir, né? Que tá aí, né? Já tá para acontecer, estão vindo novos produtos, novos líderes chegando. Então, deixar essa, vamos dizer assim, o que fala aí, o back office aí pronto, preparado para gente, para quem estiver trabalhando, só se preocupar realmente em estar ganhando dinheiro com a Lunese. E você, Atílio, como diretor de relacionamento hoje, de que maneira você acredita que você está complementando e agregando cada vez mais no dia a dia aí da nossa grande empresa, da nossa grande família Lunese? Então, conforme eu já falei, a sensação de você estar junto com a pessoa, ela virar para você e falar assim, Atílio, obrigado pela oportunidade. Você fala, puta, mas essa oportunidade não fui eu que trouxe para você que buscou ela. Legal. Entendeu? A sensação de você ver, ela fala assim, você viu quanto que eu ganhei, Atílio? Eu quero te agradecer. Eu falei assim, não fui eu, foi você. Eu tô junto contigo na jornada, mas contigo. é teu mérito. O mérito. Ó, tudo bem que a gente conseguiu montar essa empresa para conseguir passar isso, tá? Mas se não é a pessoa lutar, ir atrás, bater, não vai conseguir isso. Então, o que eu tenho a complementar sobre isso é o quanto é válido as pessoas chegarem para você e falar obrigado por tudo que está acontecendo. Então, eu, como diretor de relacionamento, estou com muito contato com os líderes, com as pessoas da rede, e você vê brilho no olho, você vê as pessoas felizes em estar fazendo um plano B, ou realmente sendo o plano A. Tem algumas pessoas que têm o plano A gigante, né? E tem muita gente que não acredita que tem a possibilidade de ter esse plano A muito bom, entendeu? Então, a gente até evita de falar em números para que a pessoa entre e veja que realmente é a verdade e aos poucos vai construindo. Então, o legal de tudo e o que eu sinto é isso aí, conseguir proporcionar para as pessoas, a Lunese conseguir proporcionar para as pessoas esse ganho e essa satisfação que a gente tem em poder ajudar. Show de bola. Até falando assim por mim como diretor de marketing, cara, a minha sede todos os dias quando eu acordo para fazer o negócio trabalhar é imaginar a situação de quando o empreendedor tá ali junto com a gente e fala assim, caraca, eu faço parte de tudo isso daí. Caraca, a minha empresa tem isso daí, a minha empresa trabalha com esse tipo de produto, a minha empresa trabalha com esse tipo de modelo de negócio, a minha empresa trabalha com esse tipo de modelo de ganho, a minha empresa tá me ensinando a me profissionalizar com isso aqui, a minha empresa tem esse corporativo foda pra caramba pra me ajudar, pra me auxiliar com grandes líderes. E aquela questão, a minha missão é diariamente tá realmente criando cada vez mais possibilidades para que as pessoas entendam e falem o seguinte, eu não tô de brincadeira aqui, eu entrei pra um negócio sério, tá? As pessoas entram, viram e falam assim, eu entrei pro negócio com a Lunese, que é um negócio sério, que é um negócio da minha vida, que é um negócio que vai mudar a minha vida, e todos os dias como diretor de marketing, eu quero colocar meu corpo e minha alma ali pra gente chegar no tem de melhor, porque as pessoas estão usando o que a gente tá fazendo, na verdade. Com certeza. Porque todos os dias, cada vez mais seres humanos estão multiplicando o que a gente criou. Estão multiplicando o que a gente se inspirou e às vezes adaptou para uma realidade da empresa. Ou muitas vezes as ideias dessas pessoas que trouxeram, a gente está tangibilizando para chegar para mais pessoas. Então, cara, a gente é muita responsabilidade no que a gente está fazendo, porque recebi já ligações de líderes perguntando sobre determinado produto, ou sobre uma forma de se comunicar, ou será que o mercado é tudo isso, ou será que as oportunidades são assim? Ah, mas será que alguém consome? Cara, tem consumo para tudo nesse mundo, desde uma caneta, uma garrafa de água, um microfone, uma folha sulfite, um aparelho celular, encapsulado, cosmético, perfume,
tudo. A gente consome de tudo. Você acabou de utilizar o quê? Aqui, leite de rosas, não é verdade, Tio? Foi. Pra que você usou leite de rosa, Tio? A coprodutora aqui falou que tirava o ar da cabeça, mas eu acho que ficou mais brilhante ainda. Ficou maravilhoso, ficou maravilhoso. Eu acho que foi sacanagem dele. Então, para todas as possibilidades, tem o que fazer. E nada melhor do que trazer uma forma... Sabe, o brilho no olho. Tinha um professor na MBA que ele falava... brilho nos olhos... Não, como é que é? Brilho no zóio, alguma coisa assim, não lembro. Mas é aquela sensação que é igual o lunese na veia, né? O lunese do zóio que a gente fala. No zóio. Não, mas tem, cara, tem uma... Eu vou lembrar depois da frase que ele falava, que é aquela questão, quando a gente fala lunese no zóio, é de fazer realmente brilhar o olho. Realmente fazer o negócio acontecer. Então o LNZ vem com essa pegada e como diretor de marketing eu tenho como missão de falar o seguinte, poxa, eu faço parte de tudo isso e você se sentir fazendo parte de um negócio do caramba, que é o que a gente mais quer passar pra galera. E aí, pra gente encerrando aqui o nosso bate-papo, Lu, me fala uma coisa, você, entendendo que hoje nós tivemos momentos de bloqueio na vida, tivemos grandes momentos de desbloqueio e de aprendizados, você falou dos mini objetivos, mini vitórias e tudo mais, o que você acredita, cara, que pra muitas pessoas que hoje estão se limitando, não têm vontade de às vezes fazer um negócio, o que você acredita que poderia ser um diferencial para que aquelas pessoas saiam daquele momento de medo, de ficar parado, de não entender o que está acontecendo? O que você acha que, tipo assim, poderia ser uma faísca, uma fagulha, porque tá cheio de gás aqui, só falta uma faísca pra gente fazer o negócio pegar fogo, né? O que você acha que, tipo, que mensagem positiva você podia passar para essas pessoas que estão com esse bloqueio ainda? Eu acho que acreditar mais nelas, né? Acreditar que ela pode, que ela consegue, né? Porque muitas vezes a gente, ou família, ou amigo, ou até muitas vezes dentro de casa mesmo, marido, esposa, ou até um filho, dependendo da idade, se ele já for um pouco maior, pode estar colocando essa pessoa para baixo, né? Então ela acreditar que ela pode, né? E eu acho que isso que eu comentei, eu acho que você criar mini objetivos para aquele coisa maior que você busca, faz você sentir subindo cada degrau, né, da escada. Porque muitas vezes você olhar ali e falar, puxa, mas eu tenho que subir lá no último degrau. Só o último degrau, fala, nossa, mas tá longe, eu não vou. Você acaba desistindo, nem subindo nem o primeiro degrau. Então acho que é isso. Primeiro acreditar em você. Acreditou em você, cria mini objetivos, vai para cima que consegue. E acho que a gente é prova disso. E essa própria pessoa conhece outras pessoas que já conseguiram também. Show de bola. E você, Atilhão? Uma mensagem bacana para desbloquear a galera. Eu acho que é isso que eu já falei também. Se você tem um sonho, tá? E alguém já conseguiu realizar esse sonho, é porque ele é capaz de ser realizado, entendeu? Então não é porque alguém realizou, e mesmo ele estando longe, isso que o Lu falou, claro que existe um processo, tá? Mas se alguém realizou ele, você tem condição de realizar também. Então acredite em você, acredite que há possibilidades de chegar onde você quer, entendeu? Não, e eu vou te falar uma coisa, até o meu recado é aquela questão, tem muita gente que nem sabe aonde quer chegar. Tem muitas pessoas que às vezes nem sabem que aquilo existe, tem muitas pessoas que já sabem. Eu acho que até por isso que no nosso plano de negócio, no início, a gente instiga a pessoa a tentar achar qual que é o sonho dela. Sim. Qual que é o seu sonho? É ter uma liberdade financeira? É uma viagem? É uma escola particular para o filho? Acha qual é esse sonho, coloca na ponta do lápis, mira ele e vai. E nós estamos dando... Tem a Lunese para ajudar tudo isso. Não, e até a minha dica no caso é tipo assim, poxa, hoje a minha vida inteira eu fui inspirado por grandes pessoas que estavam à minha volta, assim como vocês, cresci vendo, tenho grandes amigos, né? Nunca fiquei convivendo num grupo de pessoas, meus pais, graças a Deus, conseguiram me direcionar muito bem pra isso, eu também sempre gostei muito do cenário, mas pra estar convivendo com pessoas de sucesso, entender que, poxa, isso existe. E muitas vezes o meio que nós estamos inseridos hoje, você é a média das pessoas que você mais convive. Então muitas vezes o meio que você está inserido hoje não está te inspirando, não está te motivando. E não tem meio melhor para você se inspirar, para você quebrar um monte de corrente, para você cortar um monte de limite do que o meio junto com a gente na Lunese. Com certeza. Não tem nada melhor hoje para você entender isso. Por exemplo, eu quero entender de que maneira eu consigo me profissionalizar, eu quero entender de que maneira eu consigo mudar de vida, seja com plano A, um plano B, eu quero entender de que maneira eu posso conviver com pessoas que estão crescendo, que estão fazendo a diferença, ao invés de ficar jogando a âncora e ficando no mesmo lugar.
tá? Porque a gente lembra aqueles conteúdos, a gente comentou no podcast aqui com o nosso presidente e vice-presidente, que o próprio Fábio fornecia acesso pra gente ter conteúdos de grandes empresários. Sim. E, pô, quanto mais a gente alimenta a nossa mente com coisa boa, com coisa diferente pra desbloquear e falar, o meu mundo não é essa salinha que eu vivo, não é a condução que eu tô pegando pra ir pro trabalho, não é os amigos ali do final de semana, limitado, reclamando, metendo a boca de política. Pô, vai ficar falando de política, reclamando claro. Vai pra puta que eu pariu. Desculpa agora no final do podcast falar isso, mas... mas para, velho. Mas até concluindo o podcast, eu não posso deixar passar, voltado nisso, o seu pai me falava muito, quando eu era mais cheinho, Satílio, você quer emagrecer? Muda de amigos. Muda de amigos. Você viu os amigos que você tá andando? É verdade, é verdade. Mas só entre os meus amigos, eu tava com 103 quilos. Tava lindo. Não, e os outros tinham 120, 130, 135. Eu era o bonitão do negócio, né? Quando eu enxerguei que se eu andasse com os caras de 70 quilos, 75 quilos, eu poderia ir atrás de uma qualidade de vida melhor. E mudou de vida, hein? E mudou de vida. Cara, então até a mensagem nesse nosso bate-papo, hoje nós falamos principalmente sobre referências. O que a gente mais falou aqui hoje foi sobre referência. Até a gente teve um bate-papo no Elemento Corporativo há uns tempos atrás, que tava falando o seguinte, do conectar os pontos. Olha só que legal, quando teve um momento aqui do nosso bate-papo, você falou, voltando lá atrás na corrida. Então, olha só que legal, se a gente não se limita e não acaba colocando problema para tudo que tá acontecendo, e às vezes a gente acaba fazendo um monte de coisa que daqui 1, 2, 3 anos vai fazer sentido. Às vezes a gente passa por um desafio no momento, no trabalho, na família, em casa, com os amigos e por aí vai. Poxa, mas dá o pause ali, revisa o que tá acontecendo, pega todo aquele histórico de aprendizado que você teve, vira a página e bota o negócio para acontecer. Boa. Faz todo sentido, É isso aí. não é verdade? Verdade. Então, a mensagem que a gente quis passar hoje aqui no nosso bate-papo é: busque as melhores referências possíveis para você fazer a sua vida ser maravilhosa. Afinal de contas, nós somos pessoas influenciadas e também somos pessoas que estamos aqui para influenciar positivamente a vida de todo mundo que está à nossa volta. Uma mensagem muito bacana para o nosso bate-papo. Obrigado, Atílio. Obrigado por tudo obrigado isso. Vocês também. E obrigado, grande Luciano. Obrigado, valeu. Nosso vice-presidente. E esse nosso bate-papo aqui, terminamos o nosso 5º podcast, nosso Lunesicast, que é um podcast feito para você que tem fome de vencer. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, time! Valeu! Até mais! Ah lá, ó. Alô. Um abraço.